Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida da igreja. Quero falar que a gente está muito feliz, eu estou muito feliz. Que dia maravilhoso nós passamos ontem. Irmãos, eu acredito que todos precisam despertar isso dentro de si. Nós sempre acreditamos que a gente vai levar algo, abençoar alguém, e no final a gente sai abençoado, mudado, alterado. As coisas foram arrumadas dentro de nós, sabe? Irmãos, antes de passar a palavra para o nosso pastor, eu queria dar um pequeno testemunho do que aconteceu ontem. Eu não posso deixar de compartilhar isso com os irmãos. Ontem nós visitamos o asilo de Desterro de Entre Rios e encontramos várias pessoas, um atleticano lá. Você pedia para ele dar um glória a Deus, aí falava, Galo! Mas no final, isso dói falar, mas fazendo um paralelo com a Casa de Esperança, com as crianças que a gente ia levar a palavra, quando nós saíamos, as crianças, ô tio, me leva embora. Você escutar de uma criança, o coração aperta. Agora imagina de um senhor de quase 80 anos, segurando a sua mão, e assim, vambora, vambora. Imagina, irmãos. O pessoal do asilo achou que eu estava brincando. Mas não, ele estava falando sério. No final, o cuidador falou para ele assim, eu esqueci o nome dele, você lembra o nome dele? Oh, meu Deus. Passou, vai perdendo a memória, isso é normal, tá, irmãos? Então, assim, o cuidador falou para ele assim, fulano, eu estou brincando, você não vai, não? Ele mudou o semblante. Ele segurando a minha mão e na outra mão do narizinho, apaixonou com o narizinho, que ele é atleticano também. Nós temos que repreender essa classe dentro da igreja, amém, irmãos? E depois desse momento, nós entramos dentro de um quarto de uma senhora chamada Raquel, 90 anos, uma senhora dos cabelos brancos, não achava os cabelos pretos, totalmente branquinho, cuidada, cheirosa, linda, irmãos. Porque pessoal de Desterro, a maioria tem olho azul, eu nunca evangelizei tanta gente com olho azul, povo lindo, sabe, irmãos? E eu virei para aquela senhora e falei com ela assim, olha, me desculpa, mas alguém já falou para a senhora que a senhora é linda hoje? Ela falou, não. Eu falei, então a senhora vai ouvir pela primeira vez hoje, a senhora é linda. Fala aí, Maurício, que ela é linda. Aí o Maurício falou, ela é linda, você é linda. Fala, narizinho. E todo mundo do quarto começou a gritar para ela, linda, 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 linda. Aí eu falei para ela, olha, tá vendo, a senhora é linda. Todo mundo falou que a senhora é linda. Agora, para a senhora ser mais linda ainda, a senhora precisa de Jesus. A senhora precisa do Senhor. E lá naquela cama, uma senhora de 90 anos, ela confessa o Senhor Jesus como o Salvador da vida dela. Como o pastor Elvis falou, existem coisas que a gente não vai ver, a semente que a gente planta, a gente não vai ver o crescimento, mas nós sabemos que foi plantada. E, meus irmãos, é maravilhoso e deveria ser comum para nós. Amém, irmãos? Eu não podia dar continuidade sem antes compartilhar com os irmãos, e quero dizer que vocês são maravilhosos, gente. De verdade, não existe igreja igual vocês não, gente. Não existe, não. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, com muito amor, com muita consideração, assim como vocês recebem os pastores de você, eu e o pastor Elvis. Gostaria que vocês recebessem o nosso irmão, querido pastor Marcos Vinícius. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida dele. Ele veio aqui nos prestigiar com a sua palavra, com a experiência que o Senhor Deus tem usado ele e a sua família. A sua mamãe também está aqui, ó. Qual é o nome da sua mãe mesmo? Estela, olha que nome bonito, gente. Levanta a mão, Estela, para a igreja conhecer. Fala assim, seja bem-vinda, Estela. Amém. Fica à vontade, tá, minha irmã? Em nome de Jesus. Senta as mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Marcos. Pai, use ele como o Senhor sempre tem feito, que ele possa compartilhar com parte da sua igreja aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele durante todos esses anos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, e que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja possa estar aberta para ouvir, compreender e colocar em prática a tua palavra, que absolutamente nada, a não ser o teu evangelho, saia da boca desse homem aqui nesse lugar. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Irmãos, as crianças vão ficar porque é muito importante, tá? Para vocês. Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui na igreja para poder compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre o trabalho da Missão Portas Abertas e a realidade da chamada igreja perseguida ao redor do mundo. Quantos aqui já conhecem a Missão Portas Abertas? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas, joia, beleza. Eu queria que a gente passasse o vídeo primeiro, para que a gente pudesse já introduzir o assunto. E o vídeo dá um direcionamento bem legal aqui do que a gente vai falar agora, tá bom? Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano.
Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Bom, depois de assistir esse vídeo, eu gosto de falar duas coisas. Primeiro, nosso Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Nosso Deus, ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. Na Bíblia fala que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Eu estava vindo falar com a minha mãe que até o inferno é de Deus, não é do diabo, não. Ele vai ser jogado lá, nada é dele. O mundo jaz no maligno porque Deus permite e porque o pecado tomou conta da humanidade. Mas se ele quiser fazer assim, acabou tudo. Ele toma o poder e joga o diabo no lago de fogo e enxofre para sempre, como ele vai um dia fazer. Então, ele nunca perdeu o controle, gente, nunca. Segunda coisa, quando a gente fala da igreja perseguida, parece que a gente está falando lá da igreja do Chad, igreja da Coreia, igreja da China, igreja do Brasil, igreja dos Estados Unidos. Parece que tem uma igreja em cada país, mas não tem, não existe isso. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma só. Aqui a gente é uma pequena parte da igreja de Jesus Cristo. Portanto, eu e você também fazemos parte da igreja perseguida. A gente faz parte do mesmo corpo. Só que a nossa parte do corpo é a parte que não está machucada, não está ferida, não está perseguida. E como eles fazem parte do nosso corpo, é como o nosso corpo mesmo. Quando uma parte está doendo, está doente, a gente vai tomar um remédio, vai passar uma pomada, vai pôr um gelo, vai cuidar. E é assim que a gente deve fazer pelos nossos irmãos. Como? Através das nossas orações. Talvez eu e você, a gente nunca vá lá para a Coreia do Norte, pessoalmente. A gente não vai pegar um avião e pousar lá. Mas as nossas orações vão chegar lá e abençoar esses irmãos. Por exemplo, agora tem países que estão amanhecendo. Coreia do Norte provavelmente está amanhecendo. E como será que foi a noite de irmãos nossos lá? Ou países como o nosso que está anoitecendo. E como vai ser a noite? Eu falo da noite porque quando chega a noite tudo é silencioso, tudo é escuro, tudo fica mais sombrio. E aí? Esses irmãos têm medo, como eu e você, porque eles são humanos. Eu falava também que a perseguição podia chegar no Brasil para dar uma peneirada na igreja. Eu falei, misericórdia. Não falo isso mais não. Meu pastor falou, vigia em gente boa. Porque quem fala assim é o primeiro que corre. Eu falei, não, misericórdia, pastor. Então, lembre-se desses irmãos. Essa lista, ela é bem recente, ela é de janeiro desse ano. E vocês não vão ver nas grandes mídias falar de perseguição religiosa, não. Essa crise de refugiados que tem no mundo, a perseguição religiosa, talvez é a maior causa do aumento de refugiados no mundo. E isso tem acontecido cada vez mais. Mas também a notícia é boa, porque na Bíblia fala que quando mais a perseguição ia aumentar, mais é um sinal de que a volta de Jesus está próxima.
Mas enquanto ele não volta, é nosso dever pregar o evangelho a toda criatura. Na Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu falo que não existe chamado missionário. Essa parte não tem nada, Jesus não convidou a gente. Ele não falou se você sentiu um vento bater, um fogo cair do céu, nada. Ele só falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não tem nada de espiritual ali. Ali é você obedece ou você desobedece. Ou se você é discípulo de Jesus, o seu caminho é obedecer a Ele. Tem chamado, sim. Tem uns chamados para pastorado, tem gente que tem chamado para ir para o Vale de Jequitinhonha, para a China, tem gente que é chamado para ser médico, dentista, professor, advogado, isso é chamado. Agora, para pregar o evangelho não tem chamado não, meu irmão. Ele deu uma ordem e cabe a gente obedecer. Amém? Pode passar para mim aqui? Queria me apresentar, essa aqui é a minha família. Né, vocês conheceram a minha mãe ali, que é minha companheira e vai nas igrejas comigo sempre. Minha esposa Patrícia, meus filhos Vinícius e Eduardo, aquele ali sou eu. E já participei da Visão Mundial, já Jocum, já fui para o Chile, Vale de Jequitinhonha, na favela do Cafezal ali em BH. E hoje eu estou na Portas Abertas, falando sobre o trabalho da missão para a igreja brasileira. Amém? Sou membro da 8ª Igreja Presbiteriana, que fica ali em frente ao Minas Shop. Amém? Pode passar, por favor. Vamos começar. Bom, como eu falei, Deus nunca foi pego de surpresa. Nunca. E Ele nunca perdeu o controle de nada. Se nenhuma folha cai se Ele não permitir, imagina isso aqui. O meu pastor, ele fala, não fica assustado, porque a gente vê às vezes falar do poder das trevas e parece que é o poder de Deus contra o poder das trevas ali numa numa luta de braço para ver quem vai ganhar, a hora está perdendo, não tem nada disso. O poder do diabo é como se fosse um fósforo. E o poder de Deus é como se fosse o sol. A diferença é essa. Então não tem como não tem como. Nosso Deus é soberano e Ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Mas Ele já nos advertiu na sua palavra. Em Mateus 5,10 diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E também todos. Essa palavrinha aqui no português, né? Minha mãe é professora de português e sempre puxava minha orelha para ler a Bíblia, para conhecer a Deus e para aprender português. E é verdade. Todos, quando a gente fala todos, são todos. Se eu falar todos aqui, não tem exceção. É mesmo? Pois é, se eu falo todos, são todos. Tem, até o cachorrinho que está aqui é parte dos todos. E quando a Bíblia fala, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aqui, teve uma irmã, uma vez que eu fui falar num lugar, ela falou assim, não, mas no Brasil tem perseguição também, ué. Eu fui demitida porque eu sou cristã, eu fui perseguida e fui demitida. Eu falei, eu não duvido, não, acredito. Só que a gente está falando aqui, vocês viram no vídeo, de países onde é um sistema, às vezes, de governo, onde é institucionalizado, onde aqui ia entrar a gente aqui e matar os homens, sequestrar as mulheres e sumir com as crianças. Mas no Brasil, glória a Deus, a gente não tem isso. Então, por isso que a gente tem que aproveitar essa bênção que a gente tem aqui para anunciar o Evangelho lá onde vocês foram, nessa cidade, esse final de semana. Né, a minha igreja foi no carnaval, e teve um tanto de irmão que criticou a gente ir no carnaval, que o carnaval é perdição pura. Eu falei, é sério? Não sabia que no carnaval era, não é? Eu achei que era louvor e adoração o tempo todo. A igreja tem que ir para a rua, é isso mesmo. O mundo jaz no maligno, então a gente tem que ser luz nas trevas. Não adianta ser sal dentro do saleiro, e é isso aí que vocês fazem. Anunciar o Evangelho a Jesus Cristo, de Jesus Cristo para quem não conhece Jesus ainda. Vocês viram os testemunhos, e às vezes nem vão ser vocês que vão colher, vão ser outras igrejas, outros irmãos, e glória a Deus por isso, vocês estão semeando na igreja do Senhor Jesus, é isso mesmo. Terceiro, e esse aqui para mim, eu falo que esse aí é osso, na boa. Quando eu leio esse aqui, né, vocês viram lá que a família é do jiu-jitsu, dá vontade de ir para a pancadaria mesmo, resolver no braço.
Mas na Bíblia fala que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E se na palavra do Senhor está escrito, é que é possível fazer isso. E eu vou dar um testemunho de que é possível. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É fácil ou difícil esse aqui? Pois é, pode passar. Por favor, é isso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nós cantamos aqui, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E por último, pode passar mais um, por favor? Isso aqui eu falo que é um resumo do que a igreja perseguida passa. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está entendido. Deus não foi pego de surpresa e Ele já sabia disso e Ele já nos alertava. A perseguição começou lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Pedro entraram no templo e tinha um coxo, e o coxo pediu para eles dinheiro. Eles falaram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que a gente tem, isso a gente te dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou, andou e saiu gritando para tudo quanto é lugar que Jesus tinha curado ele. 2 homens, em nome de Jesus, tinham curado ele. E aí, quem chamou eles lá? O Sinédrio. Colocaram eles para dormir na cadeia. E no outro dia, eles foram arguídos, falaram com intrepidez do Espírito Santo e foram soltos. Mas passaram a noite na cadeia. Ali é primeira constatação que a gente tem da perseguição que começou ali e vem até os dias de hoje. Eu falo também que a igreja, né, a gente tem um evangelho aí hoje, né, pastor? Hoje não, ele mudou agora o nome. Era Teologia da Prosperidade, agora é coach. E é um evangelho, sim, que você não tem problema nenhum. Jesus, ele nunca prometeu mar de rosas para ninguém. Nunca prometeu. Mas ele prometeu que na tempestade ele ia estar dentro do barco. Deus é o mesmo das águas de descanso, dos pastos verdejantes, e é o mesmo Deus da vale da sombra da morte. Ele é o mesmo Deus. Nossa irmã contou o testemunho aqui da doença que afligiu sua filhinha. E a gente está sujeito a isso. A gente é de carne e osso, a gente sente calor, a gente usa óculos, a gente tem dor de cabeça, tem desemprego que bate a porta, tem crise. Mas Deus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Porque se for só tudo bom, tudo bom, tudo bom, quem não ia querer ser crente, pastor? E aí, isso é muito perigoso, porque tem alguns lugares que eu falo da portas abertas, apresento, eu vejo que tem gente que fica meio assim, porque parece que nós estamos falando de uma igreja derrotada. E esse povo usa essa parte do versículo aqui, ó. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Tiram a frase totalmente do contexto para falar um tanto de coisa que não tem nada a ver. Aí eu falo, é mesmo? Um dia, uma amiga minha pôs essa frase. Ela falou, bonito, né, Márcio? Eu falei, lindo. Só que esse contexto não tem nada a ver com a Bíblia. Como assim? Eu falei, lê a parte de trás. Olha onde ele fala que ele era mais do que vencedor. Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada. Se a gente é mais do que vencedor nessas coisas, imagina quando as coisas forem boas. Imagina isso. Então, aprenda isso, meus irmãos. A igreja perseguida não é uma igreja derrotada. Ela é uma igreja que, apesar das circunstâncias, continua avançando e crescendo. Na Coreia do Norte, onde existem mais ou menos 40 mil irmãos nossos hoje presos em campos, tipo de concentração, existe uma bela suspeita, pastor,
de que a igreja que vai surgir, se um dia nosso Deus acabar com a perseguição lá, é enorme. E isso em vários outros países. Teve um país, uma vez na Eritreia, que quando entrou a perseguição, os irmãos começaram a chorar e falaram, pronto, agora a igreja acabou. Acabou a igreja, nós vamos ter que esconder. Quando a perseguição acabou lá, a igreja que surgiu era muito maior do que ela era antes. Então, quem dá o crescimento é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos passar? Pode ir para a próxima? Quem já ouviu falar do irmão André? O irmão André foi o fundador da Portas Abertas, um holandês. Um holandês que ouviu o ID de Jesus Cristo e obedeceu. Ele fazia seminário na Holanda e começou a ouvir que tinham países na antiga cortina de ferro da Europa. Os irmãos lembram ali a Europa Oriental, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia, Bulgária, Romênia, Polônia, todos esses países, União Soviética, eram da antiga cortina de ferro, a Europa Oriental. E lá ele ficou sabendo, ficou ouvindo que tinha países que ali não podia ter liberdade de falar de Jesus, de ter Bíblias. E aí ele lendo a sua Bíblia um dia, estudando, ele chegou em Apocalipse e leu, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E aquele versículo ficou na cabeça dele. Mas ele não sabia o que Deus tinha para falar com ele ainda. E ele continuou ouvindo casos sobre a igreja perseguida, e ele queria ir para um país onde a igreja era perseguida. Mas como conseguir o visto? E um dia ele estava lá e ficou sabendo que ia ter um congresso da juventude comunista na Polônia. Ele falou, tá vendo? Eu vou inscrever nesse congresso e vou para lá. E eu falo que quando Deus quer falar com a gente, Ele usa qualquer coisa. Até um congresso da juventude comunista Ele usa. E aí, ele se inscreveu e foi para esse congresso. Chegando lá, ele viu que tinha 70 mil jovens naquele lugar. E o que impressionou ele foi que você tinha 70 mil jovens dedicando a vida para levar a causa do comunismo ao redor do mundo. Eles estavam dispostos a morrer e a matar por isso. E ele pensou, falou, meu Deus, imagina 70 mil jovens hoje dispostos a morrer para levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, qual o impacto que eles iam causar na humanidade? Eu quero ser um desses jovens. E aí, um parênteses, eu falei aqui, citei o comunismo, mas a gente tem hoje várias outras ideologias que desviam a gente do caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é o evangelho. Cuidado, tem muitas outras coisas aí que podem te tirar. Consumismo, secularismo, todos esses ismos aí que podem te tirar do caminho do Senhor. E aí ele volta para ele aproveita o congresso e visita uma igreja lá perseguida. Quando ele chegou na igreja, não tinha nada que a gente tem aqui. Não tinha iluminação, não tinha porta aberta, não tinha um louvor bonito. Era tudo silencioso, bem baixinho, as orações, o louvor. Era bem escuro o lugar. As pessoas entravam meio ressabiadas assim e tal. E começavam a chegar no culto. E ele participou do culto, era tudo muito quietinho. Só que o que impressionou ele é que ninguém tinha Bíblia. E ele falou, como assim? Vocês não têm Bíblia? Vocês não têm Bíblia para a igreja? Eles falaram, irmão, é o nosso sonho, mas a gente é proibido de ter igreja, de ter Bíblia aqui, para trazer para a igreja. A gente não pode ter nem na nossa casa, a gente pode ter. Não tem uma loja que vende, que a gente pode comprar, ou que a gente pode dar de presente, ganhar de presente. A gente não pode ter Bíblia. O máximo que a gente faz, a gente rasga, destaca a folha da Bíblia, dá para um irmão, dá para outro, ele leva para casa, lê e depois ele traz, troca e por aí vai. Eu imagino quem saiu com a folha da genealogia, hein, pastor? Misericórdia. Mas, enfim, era assim. E ele aproveitou a viagem e foi para a Iugoslávia. E prometeu para os irmãos da Polônia, eu vou ajudar vocês. E esse versículo, matutando na cabeça dele. E aí ele foi para a Tchecoslováquia, desculpa. Chegando na Tchecoslováquia, mesma coisa a igreja, silêncio. Só que lá tinha uma irmã que tinha uma Bíblia grande, que ficava escondida na igreja. Então ela abria a Bíblia assim, ó. Todo mundo vinha atrás para ler e pronto. E ele falou, não, eu já entendi o que o Senhor quer da minha vida. Eu tenho que fortalecer a igreja do Senhor Jesus nos países onde ela é perseguida. E eu vou ajudar esse povo. Ele volta para a Holanda, começa a compartilhar lá com o povo, ganha um fusquinha, é esse fusquinha aqui, e esse aqui é o irmão André.
e começa a arrecadar Bíblias para encher esse carro de Bíblias. Arrecadar dinheiro para pôr gasolina, para poder comer nas viagens. Passado mais ou menos um ano, ele começa a sua viagem pela Europa. E ele falou que tinha umas 150, 200 Bíblias. E ele escondeu em tudo quanto é lugar, no forro do carro, no teto, no porta-luva, no motor, tudo quanto é lugar que ele podia, ele escondeu Bíblia. E aí, foi viajar pela Europa. E os irmãos conhecem Fusquinha, né? Sabem que não tem muito lugar para esconder ali, mas ele foi. E aí ele chega no primeiro país, que era a Iugoslávia. Chegando nesse país, ele para um pouquinho antes da fronteira para observar como que entrava naquele país. Chegando lá, ele viu que ficavam 4 policiais, 2 eles ficavam em pé, olhando bem para o olho da pessoa, assim, ó, para ver se a pessoa dava uma vacilada. Mais uns 2 iam olhar a documentação e uns 4 iam fazer um pente fino no carro da pessoa, total. E aí ele falou, pronto, se eles fizerem esse pente fino no Fusquinha, acabou, eu vou preso. E aí ele falou que ele fez a oração mais ousada da vida dele. Ele orou, Jesus, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor fez cego enxergar. Mas por esse momento eu peço que esses homens não enxerguem as minhas Bíblias, porque eu tenho que entrar com elas nesse país. Chegou a vez dele. 2 foram orar a documentação ok. Os 2 sujeitos olhando no olho dele e ele orando em pensamento. Eles não leem em pensamento, então tudo ok. E ele olhando para o carro dele. E ele conta que eles abriam tudo, e ele vendo as Bíblias, mas ninguém falava nada. Abria a mala dele, cheio de Bíblia no meio, porta-mala, forro. Passou 1 hora deles fazendo esse pente fino no carro. Eles, de repente, fecham o carro, pega a chave, entrega para ele e fala, pode entrar que não tem nada de errado no seu carro, não. E ele entra com o carro ali naquele país. E ele conta que durante todo o ministério da vida dele, nunca uma Bíblia se extraviou para a honra e glória do Senhor Jesus. 2022, ele fez a viagem mais importante da vida dele. Jesus o chamou e hoje ele está na glória com o nosso Deus. Essa viagem, meu irmão, se Jesus não voltar antes, eu e você vamos fazer. Agora, o destino da viagem depende se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se você não fez e ele te chamar para essa viagem, aí o destino não vai ser muito bom, não. Então, se você não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o dia é hoje, a hora é agora de você fazer isso. E aí tem uma parte de um livro que ele fala que, uma vez ele chegou num país, o cara abriu a porta-mala, o policial, e chamou ele bem bravo assim, ó, e ele falou, pronto, é hoje que eu vou preso. Chegando lá, ele para, eu olho no porta-mala, cheio de Bíblia, e o policial olha para ele e fala assim, o senhor é um responsável. Por que o senhor não avisou que tinha esse tanto de tomate aqui dentro que vai apodrecer tudo se o senhor não levar? E ele olhava, é mesmo, irmão, me desculpa aí, não tem problema não, eu vou botar 2 batedores aqui, o senhor segue eles e vai levar esses tomates para onde o senhor tiver que entregar. E os tomates eram Bíblias que o cara via tomate, e ele até hoje não sabe como é que é. Aí jogar no Google, quando você chegar na sua casa, te dar um spoiler, coloca assim, Operação Pérola Portas Abertas. Só um pequeno spoiler. Foi uma operação de Netflix. Portas Abertas, com a graça de Deus, conseguiu entrar com 1 milhão de Bíblias na China na década de 80. Se você acha que a China é fechada hoje, imagina na década de 80. E aí eu tenho um livro que ele ficou conhecido como O Contrabandista de Deus, e não estou adorando aqui homem nenhum, ele é um homem comum como eu e você, mas ele decidiu obedecer a nosso Deus e confiar em Jesus Cristo. Amém? Pode passar. Esse aí é ele numa das suas últimas viagens. Ele falava, claro que é perigoso, mas é mais perigoso não obedecer a Deus. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. Pode passar. Vocês viram no vídeo, mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Marcos, mas de onde vocês tiram essa conclusão? Tem mais de 30 anos que Portas Abertas faz a lista. Vocês viram que em 2025 a lista já está aqui. Só que a lista de 26 já começou a ser feita. Nós temos contato em mais ou menos 80 países do mundo. Muitos contatos eu nem tenho, porque nós funcionários, muita coisa a gente nem fica sabendo por causa da perseguição. E aí, eles distribuem um questionário de
com mais de 100 perguntas que se subdividem em tantas outras perguntas que a pessoa vai responder sobre tudo da vida dela naquele país. E aí é mandado para o escritório da Holanda, em que eles compilam aquelas respostas, dão pontuação para saber o ranking. E a gente também é auditado internacionalmente pelo Instituto Internacional de Liberdade Religiosa. Então, os dados são bastante fidedignos e muitas outras entidades, às vezes até não cristãs, usam os dados da Portas Abertas como referência. 380 milhões, dá quase 2 Brasis cheios de gente. Ano passado eram 365, então a conta ficava fácil. Você dividia pelos dias do ano, era 1 milhão de pedidos de oração que você tinha para fazer. Agora você tem mais um pouquinho de 1 milhão por dia. Eu tenho certeza, se você orar de todo o seu coração, Deus é poderoso para abençoar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Amém? Pode passar. Essa estatística dá que 1 em cada cristão no mundo, 1 a cada 7 cristãos no mundo, é perseguido por amor a Jesus. 1 a cada 7. E aí, quando eu falei para vocês sobre aquele versículo, amai os vossos inimigos, eu quero contar essa história aqui. Essa aqui é uma igreja da Nigéria. Essa foto é verdadeira. Eles tinham tido a igreja destruída, tinha uma semana mais ou menos. A igreja toda destruída. E aqui são nossos irmãos. Esse aqui, ó, é o pastor Zacaraia, que não é o nome dele de verdade. Eu não posso falar o nome dele de verdade. Mas se você orar pelo pastor Zacarias, Deus sabe quem ele é de verdade. E aquele versículo é verdade na vida dele. Esse homem saiu para evangelizar perto da sua casa, lá na Nigéria. E aí ele foi evangelizar, foi pregar o evangelho. Quando ele voltou para sua casa, que a igreja funcionava ao lado, ele viu a igreja toda destruída, sua casa toda destruída, e sua esposa e seus filhos mortos pelo Boko Haram, que é um grupo radical islâmico terrorista que atua na Nigéria. Detalhe, na Nigéria não é proibido ter igreja com a porta aberta, não é proibido ser cristão. Só que lá existe esse grupo radical islâmico chamado Boko Haram. Inclusive, dados da UEC, da Missão Amém, que é aqui em BH também, eles falam que a Nigéria é uma igreja muito forte, que inclusive manda missionários para toda a África. Mas apesar disso, eles são perseguidos. E aí esse homem falou que apesar de toda a dor que ele sente, existe o testemunho dele, tá? Também no YouTube, se você quiser jogar, pastor Zacarias, Nigéria, Portas Abertas, você vai ver o testemunho dele. Ele fala que perdoou esses homens, mas que a vingança que ele pede a Deus é que um dia ele encontre esses homens, pregue o evangelho para eles e veja eles rendidos aos pés de Jesus Cristo. Aí você vai me falar, poxa, mas esses homens, Marcos, você lembra de um tal apóstolo Paulo? E quando era Saulo, o homem era mau pra caramba. Na Bíblia fala que ele saía arrastando as pessoas de dentro de casa para poder matar, prender. Ele era um homem ruim. Quando teve o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, o Saulo, né? Depois fez o apóstolo, Saulo estava lá consentindo com a morte dele. Tem gente que fala que ele estava só calado ouvindo. Eu duvido. Para mim, ele era de uns que estava botando pilha para o negócio acontecer. E esse homem mau, ele era tão mau que o próprio Jesus Cristo teve que aparecer para ele. E na Bíblia a gente tem que ler, de novo, igual minha mãe falava, interpretando. Quando Jesus aparece para Saulo ali, que ali para mim era o próprio Jesus. Ele fala com ele assim, e Saulo perseguia a igreja. Uma prova de que Jesus é o dono da igreja, Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou, por que persegues a minha igreja? Não, me persegues. E aí esse homem teve um encontro com Jesus Cristo e passou de perseguidor para perseguido. E esses homens que fizeram isso com a vida da família do pastor Zacarias, podem passar de perseguidores para perseguidos, se a graça de Deus alcançar o coração deles. Amém? Pode passar. Olha aquela frase ali. Eu pesquisei e é de verdade, é de Spurgeon. E essa frase é muito séria e muito forte.
Porque hoje também eu já vi umas pregações, aí uns pastores falando que a gente tem que... É como que a gente tem que agradar o mundo, tem que ter o mundo tem que gostar da gente, da igreja. Como assim? Olha lá o que ele fala. Os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. O mundo jaz no maligno. Então não tem como a pregação de Jesus Cristo agradar o mundo. A gente vai confrontar o mundo. Porque o Evangelho é luz, o Evangelho é sal. O Evangelho fala contra o pecado, contra a perdição que está acontecendo no mundo. Então não tem como a gente ser admirado pelo mundo. Se a gente estiver admirado pelo mundo, a igreja está errada. E isso é verdade. Essa frase para mim é muito forte, é muito séria. E aqui eu queria contar a história desse homem também. Falei do pastor Zacarias, falei de Paulo. E aqui, pastor Felipe. O nome dele também não é Felipe e essa foto também não é ele. E ele é colombiano. De novo, se você olhar e falar, Jesus, abençoe o pastor Felipe da Colômbia, Deus sabe direitinho o endereço dele, vai ajudar e abençoar esse homem, porque ele sabe quem ele é de verdade. Eu tive com ele durante uma semana em Belo Horizonte. Minha mãe o conheceu, minha família, um homem abençoado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que de perseguidor passou a um perseguido pelo amor a Jesus Cristo. Você vai falar, poxa, Márcio, por que vocês não podem mostrar a foto lá do cara na Nigéria, da Colômbia? Da Nigéria está do outro lado do planeta, do mar. E aí, em 23, a gente trouxe em Belo Horizonte uma moça que a gente chamou ela de Leila. Também não era o nome dela verdadeiro. Era libanesa, do Líbano. No Líbano tem um grupo radical islâmico chamado Hezbollah. Vai guardando aí. E ela estava em BH. E a gente levou ela nas igrejas, não podia filmá-la, não podia fotografá-la. A foto dela na divulgação era outra. E aí ela ficou de quinta a domingo. Libanesa e tem um Hezbollah lá, em BH. Domingo eu cheguei em casa, deixei ela no hotel, e aí eu e minha esposa fomos assistir televisão. Eu estou passando os canais e aparece assim, Polícia Federal encontra braço do Hezbollah no Brasil. Eu falei. Aí eu fui ver a matéria. Tinha um cara que tinha um comércio de fachada, mas que ele queria alistar pessoas por Hezbollah. Sabe onde que o cara morava? BH. No mesmo dia que ela estava, mesma época, a Polícia Federal descobriu um cara lá. Então, meus irmãos, quando a gente faz isso, inteligência artificial, redes sociais podem ser bênção, mas pode ser usado para o mal também. Então, a gente tem que resguardar esses irmãos, que é muito sério. Nem podcast ele foi, porque podem identificar a voz dele. Enfim, mas é um homem que está lá na Colômbia pregando o evangelho para todas as pessoas naquele país. E aí, pastor Felipe esteve aqui. Esse dia ele foi lá na minha igreja falar só para pastores e líderes. E aí o povo falou, você vai encontrar com o Felipe aí, Marcos. Ele era comandante da FARC, Força Armada Revolucionária Colombiana, um grupo paramilitar de tráfico de drogas que atua na Colômbia, aqui do lado, Colômbia. E ele era um homem mau, Marcos. Então eu falei, beleza, vou buscar ele no aeroporto. Eu achei que ia sair um Rambo de todo tamanho assim, saiu um homem desse tamaninho assim, ó. E disse que ele era bravo, bravo, bravo. E aí tive com ele, e aí, o testemunho dele é o seguinte, com 6 anos ele foi alistado pela FARC. Com 7 anos eles chamaram ele para ver a primeira morte dele de perto. Com 18, 19 anos ele já era líder, liderava uns 50 a 100 homens armados. E imagina uma criança que cresceu nisso, uma criança má, ruim, sem dó de ninguém, sem compaixão, sem amor, que só tinha ódio no coração e raiva. E ele ficou sabendo que tinha um missionário que pregava ali. Aí ele falou, é missionário miserável, quem manda aqui sou eu, o cara não pediu autorização. Quer saber, eu nunca matei um crente, eu vou matar hoje. Juntou uns homens lá, uns 40 homens, com pistola e fuzil nas costas. E falou, vamos descer lá para a montanha lá, que nós vamos pegar esse missionário agora. Quando ele chegou, o missionário estava pregando. E ele chega e fala assim, pode parar, quem te mandou fazer isso aqui? Ele falou, Jesus Cristo. Eu falei, pô, Jesus não manda nada aqui não, você vai morrer hoje. E já sacou a pistola e apontou para o missionário, e já foi andando na direção do missionário.
E ele conta que, ao invés do missionário correr, o missionário pegou a Bíblia, pôs debaixo do braço e andou na direção dele. E a arma ficou bem pertinho do missionário. E ele falou: você vai morrer hoje. Eu não quero saber desse Jesus, eu vou te matar. O missionário olhou para ele e falou assim: tá bom, você vai me matar. Mas quando você me matar, Deus vai levantar outro homem para pregar aqui no meu lugar, não preocupa não. E virou as costas e foi saindo assim, ó. Aí ele conta que o missionário parou, voltou, chegou pertinho dele e falou assim: Deus acabou de me falar que o homem que vai pregar no meu lugar é você. Aí ele conta, gente, que é a primeira vez que ele sentiu medo na vida dele. Ele começou a tremer assim, e ele segurava a arma com força. E não conseguia atirar de medo. Ele falou que um homenzinho com a Bíblia intimidou uns 50 homens armados. E ele falou com o cara: some daqui, vai embora. E o missionário correu. E os soldados falaram: você é louco, você não ia matar esse cara? Ele falou: não, eu tive vontade, não, era só um susto que eu ia dar nele só. E ele falava, aquele vozinha dele: mentira del diablo. Eu estava morrendo de medo daquele homem. E ele fala que ele nunca mais viu esse homem. Ele não sabe o nome dele, não sabe. Enfim. Passados 10 anos, ele já tinha tido sonhos com Jesus, aparecia uma luz e falava com ele para se arrepender, e ele quer saber de Deus coisa nenhuma. A esposa dele se converteu através de um sonho. Muitos irmãos nossos convertem através de sonhos. Né? Deus, quando quer falar, ele usa até uma mula e um sonho também. E a esposa dele converteu num sonho. E falava: Filipe, a gente tem que sair dessa vida. Filipe, vamos embora daqui. Filipe, Jesus Cristo é o Senhor. Que mané Jesus Cristo, que eu vou largar essa vida? Eu não vou, você está louca, mulher. Mas ele também tinha sonhos e não falava com ela, e estava incomodado. E aquele palavra do missionário nunca saiu da cabeça dele. Com uns 10 anos, ele vai fazer 10 anos depois, ele vai fazer uma emboscada lá numa selva na Colômbia. E aí o exército descobre, a polícia, eles vão com cachorro, com helicóptero, com cavalaria, para pegar ele e os soldados dele lá. Eles estavam numa casa e os soldados dele saíram para combater os homens. E os soldados foram presos e mortos, ele ficou sozinho. Ele conta que a polícia falava: Filipe, sai daí. A gente não vai te matar não, a gente vai te prender, sai daí. E ele falava que ele nunca ia se entregar. Então ele tinha um revólver pequenininho com 2 balas, que ele ia dar um tiro na cabeça dele. E ele conta que ele se ajoelhou, pôs o revólver aqui, não conseguia atirar, não conseguia atirar. E ele falou assim: se o Jesus daquele missionário existe, se o Deus que transformou a vida da minha esposa através de um sonho existe, se o Deus que está falando comigo através desses sonhos que eu tenho tido existe, e me tirar desse lugar, eu vou te servir o resto da minha vida. Ele conta que ele não sabe se ele foi um desmaio, alguma coisa assim, ele só sabe que ele apagou. E depois de um tempo também, ele não sabe qual tempo, ele acordou no alto da montanha. Quando ele olhou, a casa que ele estava dentro estava lá embaixo, os soldados em volta, esperando ele sair. E ele só ouve uma voz: foge. E ele fugiu. E ele fugiu, e desde esse dia a vida dele foi transformada. Deus é tão bom que nem para a justiça da Colômbia, dos homens, ele deve mais nada, pastor. Ele dá quites com ela. Só que ele passou de perseguidor para perseguido. Eu falei: o senhor é um apóstolo Paulo dos tempos modernos. Ele falou: não, nem tanto. Mas é um homem de Deus que foi transformado. E tem muitos testemunhos disso, de perseguidores que veem testemunhos dos nossos irmãos se entregam a Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui comigo, e a gente foi, ele falou sábado à noite, nós fomos uma igreja, a gente ia no domingo de manhã na outra. Sábado à noite eu deixei ele no hotel, domingo eu peguei ele cedo. E ele falou: Marcos, eu te contar o que aconteceu. Minha esposa foi capturada essa noite pela Farc. E eles me avisaram ontem à noite. E eu, depois da igreja, eu passei a noite inteira orando. E ela ainda está presa. E a gente foi para a igreja, ele pregou lá e ela estava presa. Quando a gente saiu da igreja, ele deu um sorriso e mostrou para mim a mensagem que eles tinham soltado ela. Mas um homem que veio aqui pregar a palavra do Senhor passou por isso, meus irmãos. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não sei. Mas o que aconteceu, então são irmãos nossos que estão aqui do lado na Colômbia, passando por isso. E precisam muito das nossas orações. Muito. Nicarágua é outro país onde a violência nos últimos 3, 4 anos tem aumentado
muito contra os cristãos. Cristãos evangélicos e cristãos católicos também. Tem tido muito ataques às igrejas lá. Pastores, padres mortos e perseguidos e presos. E para fechar, como que a Portas Abertas trabalha? Nós não somos uma missão que manda missionários. Nós somos uma missão que trabalha com a igreja local, nesses países onde a igreja é perseguida. E também em parceria com várias missões que vocês conhecem. Rádio Transmundial, a gente que manda ondas de rádio para vários países perseguidos pregando o Evangelho, com a Jocum, com a OM, com a Missão Amém, com a MPC, com tantas missões que existem aí, a gente trabalha junto com eles. E treinando também, por exemplo, pastores como o pastor Felipe, dando seminário para eles e tudo mais. Outros pastores, por exemplo, na Índia, onde existe um movimento que a Índia tem que ser 100% hindu, que eles não vão aceitar outro tipo de religião naquele país, e a violência cada dia é maior. Então a gente paga advogados para defender esses irmãos que estão sendo acusados das maiores mentiras. Em outros países a gente cuida de crianças que são surdas, por exemplo, no Turcomenistão e no Tadiquistão, no Quirguistão, que vocês viram aí. Então a gente tem escola para ensinar a linguagem de sinais para essas crianças e elas são evangelizadas através disso também. Com outros irmãos nossos, que onde existe perseguição moderada, que não estão entre esses 50, estão a mais, lá para os 60, países que falam que a perseguição é moderada. O que é uma perseguição moderada? A gente não vai te prender, não vai te matar, não vai fazer nada. Você converteu, não tem problema não. A gente só vai botar um cartaz no seu comércio assim, cristão. Aí ninguém compra de você, mas pode ser crente, não tem problema não. Então a gente tem que ajudar esses irmãos com alimento, com remédios, com tudo mais. Em outros países, ajudando as pessoas a saírem de lá, uma fuga para aquelas pessoas que elas estão em iminência de serem presas. Em outros países, com campos de refugiados, que a gente colabora, a gente ajuda. Então, vários tipos. Em países, vocês imaginam a pressão que esses irmãos passam, então, com psicólogos, psiquiatras, para trabalharem com estresse pós-traumático, enfim. E o mais ainda, a gente continua contrabandeando Bíblias, mandando Bíblias ao redor do mundo. Eu brinco que o irmão André, o holandês, ficou conhecido como contrabandista de Deus. A Coren ten Boom, quem conhece a história dela? Uma holandesa, fantástica. Vocês têm que ler O Refúgio Secreto. Ela escondia judeus durante a Segunda Guerra Mundial no porão da casa dela, na Holanda. Ou seja, ela escondia perseguidos pela polícia, né? Foragidos. Então, eu brinco que os dois eram os contraventores de Jesus. Mas ele ficou conhecido como contrabandista de Deus, e a gente continua com esse legado que ele nos deixou e obedecendo à grande comissão, o ID de Jesus Cristo. Então, a gente conta muito com as suas orações. Pode passar, irmão, estou terminando já. O ID intercessão. Eu falei de oração aqui o tempo todo, nós precisamos da sua oração. De doação, eu tenho aqui as camisas, pulseiras, tem ali a pulseirinha do Salmo 23, que as mulheres gostam muito, tem vários livros que são excelentes ali. E o de encorajamento. Vocês receberam o folder. Eu tenho canetas ali atrás, quem quiser pode levantar a mão que eu entrego as canetas. Você entrega para mim, minha irmã, por favor? Depois, no final, eu preciso delas, por favor. Mas não é obrigatório você contribuir financeiramente. Eu te peço que você preencha a sua ficha para você receber uma revista gratuitamente na sua casa e você conhecer mais sobre a Portas Abertas. E, através desse conhecimento que você vai ter, você pode encorajar irmãos do outro lado do mundo. Por exemplo, quem sabe mandando uma carta para o irmão, falando que você é de uma igreja em Lagoa Santa, Minas Gerais, no Brasil, que está orando por ele. Você não vai saber o endereço dele, mas a Portas Abertas vai traduzir sua carta e vai entregar para ele, para que ele possa ser fortalecido em nome de Jesus. Então, eu queria te desafiar a preencher sua ficha e me entregar ali no final. Minha irmã ali tem a caneta, para você preencher e receber a revista. E comprando qualquer valor que tem ali, um botão de R$5 e preencher na ficha, você vai receber durante um ano a revista gratuitamente na sua casa. Amém? Pode passar? Então, esse aí é a ficha.
Eu espero que você preencha e me entregue no final. Depois vai ver ali as camisetas, as blusas, as pulseiras. Vocês vão gostar bastante. Como diz meu pastor uma vez, lá na igreja que eu fui falar lá, ele falou assim, ó, quem não gostar de algum livro, pode falar que eu me devolvo, que eu pago do meu dinheiro para você. Os livros são excelentes, vários de testemunho que vão abençoar muito a sua vida. Muito obrigado, pastor. Que a Igreja Missão Ágape continue sendo bênção aqui para Lagoa Santa, para Minas Gerais, para o Brasil, para as nações. Deus abençoe a cada um. Obrigado. Obrigado, irmão. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus, viu? Se a gente tivesse combinado, não ia dar certo. Minha esposa entrou em contato e voltamos de uma viagem missionária. A igreja realmente ela tem um chamado para fora. Como eu tenho o hábito de falar, o evangelho só tem sentido na vida do cristão quando ele é usado em benefício do próximo. Não é verdade, irmãos? E vale a pena você investir o seu tempo, investir a sua vida, porque Jesus ele fez isso. E ele nos instrui, ele nos encoraja a fazer o mesmo. Amém, meus irmãos? Gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Daqui a pouco você vai continuar preenchendo essa ficha. Faça isso em nome de Jesus. Não sei se vocês perceberam, não é uma moeda de troca. É incrível, meus irmãos. Se o seu coração não arder por isso, eu não sei o que mais pode servir para arder esse coração. Faça isso em nome de Jesus. Todas as vezes que a sua igreja tiver missão, seja o primeiro a estar. Todas as vezes que a igreja pedir uma contribuição, seja o primeiro a estar, meus irmãos. Eu falei isso uma vez, não volte para casa com aquilo que você trouxe para contribuir. Permita que o Espírito Santo toque no seu coração, não endureça o seu coração. A igreja hoje está limpinha, não está? Graças a Deus está tudo bonitinho, porque graças a Deus nós conseguimos limpar, e para limpar, gasta recurso, é necessário, irmãos. Infelizmente, a igreja ela conta também com o lado material, por enquanto, né, irmãos? Daqui a um dia não vai ser necessário mais. Mas, em nome de Jesus, não deixe de preencher esse formulário, não deixe de ver as camisas ali, com certeza vocês vão contribuir com o reino de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos cantar uma canção para a gente ir embora? Tem como, pastorzão? Cadê o Alex? Graças a Deus. Microfone bonito, né, irmãos? Olha que bonito. Ah, gente. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti. Mais de ti, mais de ti. Mais de ti, mais o teu favor, mais o teu favor, mais a tua graça. Eu quero mais de ti. Cantemos mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Canta, igreja do Senhor. Mais de ti, mais o teu amor, mais o teu favor,
mais o teu amor, mais o teu amor, mais o teu favor, mais a tua graça. Eu quero mais de ti. 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 Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós queremos te louvar, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que compareceu naquela cidade, que levou o teu evangelho, Deus, a cada uma daquelas pessoas. Pai, nós te agradecemos cada irmão que orou no decorrer dessa semana, cada irmão, Deus, que contribuiu na nossa vida para que isso fosse uma realidade, meu Deus. Pai, nós te agradecemos por aqueles irmãos também que não puderam ir devido ao seu trabalho. Pai, que o teu evangelho venha queimar dentro de nós e que o desejo de fazer conhecido por outras pessoas venha ser realidade em nós. Pai, em nome de Jesus, coloque a tua igreja nos trilhos. Pai, que nós possamos, Deus, ser a igreja da origem, a igreja que recebeu a grande comissão de anunciar o teu evangelho. Pai, nós oramos em prol da vida do pastor Marcos. Pai, que ele possa continuar, ó Pai, integralmente entregando a sua vida em prol do reino de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós. Amém. Pastor Elias, vem cá abençoar a igreja para a gente ir embora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aceita cartão, tá? Para compra, caso você queira adquirir uma camisa, eu ia falar coleira, gente. Vocês viram? Pulseira é sono. É sono. Eu estou com muito sono. Estou cansado também. Mas estou feliz demais. Vou passar para o pastor Elza, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para casa, irmãos? Vamos para casa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade. Por fora, Senhor, estamos desgastados e cansados, mas por dentro, renovados, como disse a tua palavra. Senhor, quero te agradecer, Deus, por esse momento onde podemos desfrutar, Senhor, de histórias que nos motivam, Senhor. Histórias, Senhor, que nos pegam pelos ombros, nos sacodem, nos faz acordar para uma realidade que está acontecendo hoje. Não é algo que ficou no passado, mas é algo que acontece hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos tira desse lugar de comodismo, Senhor. Nos tira, Senhor, desse lugar, Senhor, de inertes, Pai, onde a gente não consegue dar um passo. Senhor, se não for para viajar para um país distante, que a gente possa evangelizar no Uber, que a gente possa evangelizar para os vizinhos, amigos do trabalho, falar do amor de Jesus, falar da cruz do Calvário, Senhor. Pai, queremos te agradecer por esse culto, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, até o próximo culto, em nome de Jesus.